É muito Pegando esse bacana. gancho, Chantirran, do negócio da presença, que eu acho que é um lugar que talvez aí exatamente porque eu tenho muita energia, é uma coisa que eu sempre tento trazer para desmistificar, é que estar em presença também é estar na presença do caos que a gente consegue ter na nossa mente. E isso é ótimo, porque a partir do momento que você tem esses lugares de referência, você vai conseguir perceber outros lugares de acolhimento. Então, estar na presença na meditação naquele dia que você está confuso, está irritado, aquela coisa, é importante. Não é para você correr da meditação no dia que você não que tá, é o contrário, porque ela pode te ajudar a regular, mas ela pode te dar recursos de consciência de enfrentamento. E aí eu volto para essa palavra, porque eu gosto muito desse recurso, né? Os recursos de enfrentamento que a meditação nos proporciona, né? Então, que é estar presente, é um deles, mas é estar consciente, que é o segundo, é estar menos reagente, que é o terceiro, ou estar mais reagente, que é o quarto. Então, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que se medita só para se acalmar, que se medita. Não, não, não. A gente medita para autorregular, e às vezes a autorregulagem fala de você aumentar a sua vibração, de te trazer para uma tônica, né? De te trazer para um lugar de consciência. E aí você imagina que essa é uma ferramenta linda e que nesses pacientes que estão, né, nesse enfrentamento oncológico, vira uma arma maravilhosa. E aí eu gosto de usar essa palavra, arma, de armar-se para, e não de arma no lugar de destruição. É arma de se armar, né? Então você imagina que recurso que você vai se armar para enfrentar aquilo, né? Então, que escopo que você tem, que coisa deliciosa. Então, quando eu bebo desse lugar com os pacientes oncológicos, eu faço como a Carmen. Eu convido para uma experiência que vai falar com o quê? Vai falar com o que ele precisa naquele momento para ele estar ali naquela regulação, né? Eu Bacana. tenho algumas experiências intra-hospitalar, mas eu tenho uma aluna de uma técnica, né, do Reiki, que também fez o curso de facilitação de meditação num outro lugar, que ela está aplicando agora durante a quimioterapia, porque como ela é enfermeira, ela está naquele acompanhamento, né? E eu falei, não, a gente precisa estudar isso, a gente precisa levar isso para outros lugares. A gente já sabe, por exemplo, que no Canadá isso é uma normativa, né? Lá, como a Carmen estava falando, que isso já está em todos os centros de oncologia. Então, você imagina que coisa Bacana. deliciosa, né? Sim. O quanto melhora aquele processo de experiência que está sendo desafiador. Importante, vai lá, Carmen. Completando isso que o Eric falou, na Federal do Espírito Santo, elas fizeram a enfermagem, que até a chefe foi minha banca de mestrado, ela fez um trabalho fazendo o relaxamento de bênção para o aumento da imunidade durante a quimio. Então, dava a instrução do relaxamento e as pacientes faziam. Então, você vê, existem várias formas da gente abordar, né? E isso de forma interdisciplinar. A Organização Mundial da Saúde, ela pesquisa sobre as práticas integrativas, né? No Brasil, foram implementadas desde 2006, a meditação e a acupuntura desde 2006, mas já são 29 práticas integrativas. É claro, por isso que eu falei que é orgânico, porque vai sempre depender muito dos profissionais que estão ali. As práticas integrativas, elas são para isso que o Eric falou, para a autorregulação do indivíduo. Então, a gente melhora, a gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo. Então, a gente fortalece esse corpo para passar por isso. A meditação, nós temos o CABCIM, que é o Consórcio Brasileiro de Pesquisas Científicas, o Observapix, o Ministério da Saúde. A gente tem muitas plataformas que pensam nessas evidências, que elas sejam robustas. Tem até, a gente tem uma plataforma que é conhecida como Cochrane, que é a maior plataforma de revisão, e ela fala do mindfulness no tratamento oncológico. Então, a gente hoje já tem um movimento chamado Oncologia Integrativa, que prevê o uso da meditação, da acupuntura, da medicina ayurvédica, né, do reiki, enfim, da fitoterapia para os pacientes oncológicos, porque eles respondem melhor ao tratamento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e de todo esse movimento da oncologia integrativa.
Então, é importante que todos os profissionais saibam disso, porque fica muito... às vezes, eles acham que é uma área de misticismo, e que seja, não importa, nós já sabemos que a ciência já abraça. Por quê? Porque não tem como não se beneficiar de práticas que não vão ter efeitos colaterais, né? Porque o que acontece muito é que, assim, tem as medicações que são importantíssimas e que o tratamento convencional, os pilares do tratamento convencional, eles são o que são, é a cirurgia, é a quimio, é a rádio, é a imunoterapia, a endocrinoterapia. Mas o que acontece? Para o paciente passar pela quimio, ele vai tomar o antialérgico, o antiemético para não ter náusea e vômito, o corticoide, e alguns pacientes eles não vão poder tomar essa medicação. Muitas vezes eles fizeram estudos no hospital e aí perceberam que os pacientes não ficavam menos tempo internados, mas o que acontecia? Usavam menos medicação quando se tinha um ambiente de cura, quando se colocava... Sim. Então, financeiramente, então, né, a gente pensando academicamente, em todos os lados, a gente vai ter esse benefício. Então, esse paciente, quando toma o corticoide ou quando toma o opioide, ele pode ter prurido, que é coceira, ele pode ter constipação. Então, quando a gente consegue, por outro lado, melhorar o sistema dele, né, e aí tem a medicina indiana, vamos ter as medicinas antigas, os saberes, né? Eu uso muito da medicina oriental, que é o meu caminho, mas a gente vai fazer essa autorregulação, vai fortalecer esse indivíduo, e aí eu acho que é natural. E uma coisa que acontece, acho que acontece comigo, acontece com o Eric, que aí você vai falar, mas como é que as pessoas ficam sabendo? É sala de espera. O paciente se sente melhor, aí ele vai falar para o acompanhante, ou vai falar para o médico, e esse movimento se dá, eu acho que é muito nesse compartilhamento de saberes.